Paz. E agora entra no ar o programa do Movimento do Bem, um elo para uma grande corrente de solidariedade. Muito bom dia, Chique Chique. São exatamente 10 horas e 10 minutos. Está aqui eu, meu parceiro Edilson. A gente está entrando no ar, infelizmente, com uma notícia não muito boa. Perdemos nossa companheira, nossa amiga, Nelly Vasconcelos. E nós estamos aqui para homenageá-la. Se possível, quem puder, possa participar aqui do nosso programa, 3661-1533, 3661-1534, ou mensagem do WhatsApp de até 1 minuto para o Zap 74-3661-1533. Edilson? Bom dia, não sei nem se... Fica até difícil, viu, falar um bom dia aqui. Tem que segurar. Adriano, no momento deste, porque 4 semanas atrás, né, dia 1º de julho, nós estávamos aqui felizes com o retorno de Nelly aos seus estúdios, aqui apresentando o programa Movimento do Bem, e aqui todos nós presentes, muito felizes, nossos ouvintes da mesma forma, e eu até relatei isso aí nas redes sociais durante a semana, vendo Nelly cada vez melhor, com uma aparência muito melhor a cada momento que eu a via, tendo em vista que antes dela voltar aqui para a emissora, eu a tinha encontrado, inclusive com você, Adriano, em reunião que tivemos com ela, na residência dela, e ela estava melhorando. E quando esteve aqui no estúdio, muito melhor ainda. E a tendência era de que, nas semanas seguintes, o estado de saúde dela melhoraria e ela retomaria a apresentação normal aqui do programa. Infelizmente, passaram-se mais alguns dias e ela voltou a ser internada, passou por um momento muito difícil e, infelizmente, chegou o seu momento, Nelly não resistiu. Estamos hoje nesse programa em homenagem, em memória a Nelly, de tal forma a lembrar os seus feitos, a falar um pouco da mulher Nelly Vasconcelos, a profissional de rádio, mas também a Nelly Vasconcelos, a mulher pessoa, a mulher ser humano. Edilson, se a gente abre o programa, né? Infelizmente, com essa notícia que às vezes eu acho que muita gente que está na zona rural nem está sabendo, né? E familiares e amigos, admiradores, se despedem de Nelly Vasconcelos. Na tarde desta última segunda-feira, 24, a população de Xique-Xique se despediu da jornalista e radialista Nelly Araújo Cruz Vasconcelos. Ela tinha 70 anos e completaria 71 anos, dia 13 de agosto. Nossa conterrânea faleceu na tarde do último domingo, 23, onde estava internada. Seu corpo foi velado em sua residência, a rua Góes Calmon, e na tarde da segunda, com a presença de um bom público e em clima de muita comoção, foi celebrada uma missa de corpo presente com o padre Cláudio, na Igreja Matriz Senhor do Bonfim. Sua grande amiga Giovânia Silvestre fez uma leitura emocionante, falando da grande amiga, logo após seu sepultamento no cemitério central aqui na cidade.
Nelly, Edilson, já lutava contra um câncer no intestino. O programa do Movimento do Bem iria completar 15 anos no ar pela Rádio FM Chique Chique. O programa foi ao ar no dia 31 de agosto de 2008, transmitido sempre aos sábados, das 10 da manhã ao meio-dia, sempre com uma mensagem de paz, participação do ouvinte, ajudando pessoas carentes, arrecadação de doações, distribuição de brindes, prestação de serviço, valorização da nossa cultura popular, entrevistas e muito mais. Além dos quadros com a Voz do Ribeirinho, com Adriano Brito, e tem Cuscuz no Chá das 5, com sua filha Léa Araújo, diretamente da Inglaterra, dentre outras participações. Em alguns momentos, o programa já foi apresentado por seu primo Guilherme Lapa, Sofia Léa, e pelos próprios Edilson Rocha e Marlon Brando. Sua gaitada, essa era a marca inconfundível. Além de um grande profissionalismo, ela também apresentava o programa Alô Prefeito, fazia também participação no Jornal da Tribuna e outros trabalhos como assessora de imprensa. Ela fundou também, Edilson, em Chique Chique, o jornal Expressão. Nelly ainda tentou apresentar o programa depois do início do tratamento. Chegou aí ao ar, aqui no estúdio, e participou do seu último programa, no dia 1º de julho, junto com Edilson Rocha e Marlon Brando. Foi uma despedida. Na última aparição, inclusive, as imagens ficaram aí na página da FM Chique Chique no YouTube. Os 2 últimos programas foram apresentados por Edilson Rocha e Adriano Brito. Eles que no próximo sábado, hoje, estamos aqui fazendo essa homenagem. Abre aspas. Difícil acreditar que minha amiga Nelly partiu tão cedo desse jeito, disse a emocionada Sandra Lucila. Devota de São João, os nossos sábados nunca mais serão os mesmos. Descansa em paz, Nelly Vasconcelos. Edilson. Adriano, eu quero, inclusive, parabenizá-lo pelo texto que você redigiu esta semana, maravilhoso, e você foi imensamente feliz, porque você, em poucas palavras, você conseguiu resumir toda uma vida profissional desse grande ser humano que é Nelly. Eu me coloco até na ousadia, digamos assim, de puxar um pouco a sardinha por um tema que há alguns anos venho defendendo aqui na cidade de Chique Chique, que é a proteção animal, Adriano. E com todo respeito a todas as emissoras de rádio locais, a todos os demais colegas profissionais da rádio, Nelly foi a pessoa que eu dou nota 10 em relação, não só à causa animal, a todas as causas. Aquela mulher nos emocionava, porque ela tinha aquela capacidade de nos ouvir, de sentir o que sentíamos. Ela tinha essa qualidade. E a questão animal em Chique Chique, ela começou a ser bem conhecida, bem propagada aqui no município, graças a Nelly. Ela fazia questão de nos trazer aqui e lutar em defesa da causa animal. Um assunto que ainda gera muita polêmica no Brasil, mas queiramos ou não, a questão animal em todo o mundo, ela cresce, e cresce de modo que as pessoas estão sensibilizando. As pessoas estão vendo a importância que é um animal, que animal não pode ser morto, animal não pode ser humilhado da forma como tem acontecido, não só em Chique Chique, como em todo o país. E ela teve essa sensibilidade, e através do programa dela, o Movimento do Bem, Nelly conseguiu, eu estou dizendo porque eu tenho testemunhas, que ela conseguia com aquela capacidade, sabe, aquela sensibilidade, fazer com que as pessoas começassem a entender que existem leis em defesa animal e que é importante ter um animal em casa, um animal de estimação, que para muitas pessoas trata-se de algo de chacota, criar um animalzinho, tratá-lo como filho, mas quem tem esses bichinhos sabe da importância que são esses animais. Gatos, cachorros e hoje até outros animais que têm sido aí domesticados e não têm feito mal algum. Tem feito sim um bem ao animal, obviamente, mas também, Adriano, aos próprios seres humanos. Os animais que criamos em casa, quantos casos de depressão foram disseminados, foram excluídos, saíram da vida de pessoas? Eu conheço várias pessoas
com depressão, e a partir do momento que pegou um cachorrinho, mudou a vida dela. Porque o cachorro, ele não trai. Ele não é igual ao ser humano. Ele tem sensibilidade, ele tem sentimento, como qualquer outro ser humano. A diferença é que ele não trai. Ele é leal, ele é fiel, ele ama de verdade. Os animais, eles sentem a nossa alegria, os animais também sentem o nosso sofrimento. Então, Adriano, eu não poderia deixar de forma alguma falar sobre esse assunto, porque foi algo que me trouxe muito aqui na emissora, no programa de Nelly, para tratar desse assunto que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais do rádio têm coragem de falar. Não sei se por vergonha, ou porque não gosta dos bichos, mas eu faço aqui o elogio à minha grande locutora, a pessoa, a radialista, a profissional do jornalismo, que me inspirou a ter esse cuidado em ouvir as pessoas e entrevistar bem as pessoas. E hoje eu tenho uma página Memória de Chique Chique, além de você, Adriano, que me inspirou a criar a Memória de Chique Chique, que está aí no Facebook, no YouTube. Eu agradeço muito a Nelly, porque Nelly, a forma como ela entrevistava as pessoas me permitiu aprender a ter essa sensibilidade maior ainda com os nossos entrevistados. Porque cada palavra que um ser humano fala, ela é sempre importante. Não importa se esse ser humano é da classe A, B ou C, se é pobre ou se é rico, todos são valorizados. Edilson, são 10 horas e 20 minutos, e aqui já registrando a presença do nosso amigo, Dr. Guilherme Lapa, que veio aqui aos estúdios, ele que sempre nos atualizava, né, com relação ao estado de saúde de Nelly, foi um enfrentante de Nelly nessa causa, bateu no peito e foi para cima, foi ele que tomou conta de tudo praticamente. E quero aqui ouvir sua palavra um pouco, Guilherme, aqui no programa Movimento Bem. Você que já está também emocionado, a gente também está segurando aqui uma barra. Gostaria que você desse um bom dia e falasse, conseguisse daqui a pouquinho falar um pouco de Nelly, mas aqui a gente já está registrando que a audiência da minha mãe, Alzira Brito, Ione, está lá em Salvador também, está ouvindo a gente. Um abraço para ela. Chacrinha está ouvindo, está pedindo aqui um alô, diz que vai participar com o áudio daqui a pouquinho. O Euda Santana, também. Rafael Jordão, mostra para você, seu pai, João Guaxinim, sua mãe, e todos aí no bairro das Pedrinhas, que estão ouvindo a gente, também aí na Baixa dos Mocó, que estão em sintonia, Dilson, ouvindo a gente, e dizendo que muita gente aqui é emocionado com o texto, né, que a gente fez aqui agora. Inclusive o prefeito Reinaldinho também está ouvindo, já deu aqui o alô dizendo, nós estamos ouvindo o programa. Então, muita gente está ouvindo aqui a gente. Padre Cláudio, também aqui na sintonia. Pessoal do Grupo Fala Povo aqui também ouvindo. E outras pessoas aqui também. A gente vai registrar Sebastiana Cardoso, Diego Abreu, Cirinha Ribeiro, né, que está aqui na sintonia. Vereador Mirlan, secretário, Neneco. Enfim, são muitas pessoas, Edilson, que estão ouvindo a gente agora nesse momento, nessa homenagem. Um detalhe muito importante, Adriano, é informar os nossos ouvintes que no último sábado fizemos aqui um programa, né? Normalmente, sem maiores entraves, e ao sair aqui dos estúdios é que tomamos conhecimento da gravidade do estado de saúde de Nelly. Eu ainda tive a oportunidade de ir ao hospital, lá encontrei com o Guilherme Lapa, que ele me passou alguns detalhes, e infelizmente ali já eram os últimos minutos dessa grande mulher. E não foi fácil no dia seguinte tomar ciência através aí das redes sociais, a partida dessa grande mulher. Por mais que a gente sabe da situação, a gente não quer acreditar. A gente fica com aquele fio de esperança, a gente tem aquela fé em Deus, que um milagre vai acontecer, que algo vai mudar. Infelizmente, isso não ocorreu. Durante a semana, Adriano, quando na segunda-feira já tinha retornado ao meu trabalho, e andando aí pelas ruas, sobretudo no horário noturno, que é a hora que eu tive mais tempo, as pessoas me paravam, tocavam no assunto e queriam saber maiores detalhes.
E Dilson, e como é que vocês estão sentindo? Eu falei, poxa, como é que estamos sentindo? A perda de Nelly é uma perda grande, não só como ser humano, mas também como profissional. É uma lacuna que fica na rádio, nas rádios de Chique, porque Nelly, ela era querida por todas as pessoas, independentemente de coloração partidária, religiosa, racial, econômica. Era uma pessoa magnífica. Também gostaria de registrar aqui a audiência de Léa Araújo, também de Mário Leandro e tia da Giza e tia Haroldo ali na Ponta da Suacica. Guilherme, a gente está recebendo você aqui no estúdio, como eu falei, você que sempre nos atualizava com relação ao estado de saúde de Nelly, e gostaria de saber se há alguma informação com relação à visita, né, à programação. E bom dia, obrigado por atender o nosso convite, Guilherme. Bom dia, Adriano, bom dia, Dilson, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes do programa do Movimento do Bem, bom dia a toda a população de Chique. É difícil retornar, né, ao estúdio aqui da rádio, no espaço que era de Nelly, né, essa ideia que ela teve de construir esse programa, um programa que era realmente para ajudar as pessoas. Ela cumpriu assim um trabalho muito bonito aqui durante o tempo que ela ficou, e é isso, retornar aqui com a sua morte, né? Mas eu acho que a gente deve procurar se lembrar do trabalho, da missão, da luta que ela teve, de tudo que ela tentou vencer, e desse legado que Nelly deixa para todos nós. Uma pessoa que sempre procurou ajudar os outros, em todos os momentos, e nunca pediu nada para ela. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Nem mesmo naqueles momentos que ela estava mais precisando de ajuda, né, enfrentando uma doença grave, ela tinha receio de pedir. E eu que fazia isso por ela. Eu fazia isso por ela, porque eu sentia que ela tinha muita dificuldade nisso. E isso, Adriano, não é uma coisa de agora, não. Nelly, a vida dela toda foi pautada nisso aí. Nessa ajuda, nessa busca de sempre procurar ajudar o próximo. Mas é a vida, a gente tem que estar sempre preparado para essas coisas. Nós sempre vamos passar por isso. Se a gente não passar por isso, os nossos familiares passarão pela gente. É muito doloroso, né? Principalmente na forma que foi, os problemas que Nelly enfrentou nos últimos meses, nos últimos dias, mas faz parte da vida, e a gente tem que procurar levantar a cabeça, seguir a vida, né? Saber cultivar aqueles momentos bons que nós passamos, aqueles ensinamentos, porque eu acredito, Edilson e Adriano, que tudo na vida tem um propósito. Verdade. Né? Até naqueles momentos mais difíceis, a gente tem que saber tirar lições, a gente tem que sempre procurar colher novos ensinamentos, e também essa fase que Nelly passou também serviu também para muitos ensinamentos, para mim especificamente. Muitas coisas que estavam adormecidas e que a gente acaba reacendendo na gente. Muitos valores que muitas vezes o corre-corre da vida, o cotidiano, a gente deixa um pouco de lado, essas coisas retornam, né? E eu trago comigo algumas lições, né, desse período que tive com Nelly. Algumas coisas vão ficar para mim, né, que são muito pessoais, muito familiares, muitas coisas que vão ficar para sempre guardadas em mim. E vamos tocar adiante, vamos seguir,
Vamos continuar nossa caminhada, sabendo colher essas coisas que ficaram. Então, amanhã nós vamos fazer a visita, né, do 7º dia. Vai ter uma missa, 7 horas da manhã, é Frei Luiz que vai celebrar. Luiz. E depois de lá nós vamos fazer uma visita ao túmulo, lá no cemitério local. Qual horário, Guilherme? 7 da manhã, amigo. 7 da manhã. E logo né? em seguida a gente já vai fazer a visita. Nelly, gostaria de fazer uma pergunta, Guilherme. Nelly, ela tinha ciência do que estava acontecendo? Adriano, Nelly tem uma força muito grande. Eu acho que foi isso que a manteve viva o tempo todo. Ela sempre teve muita esperança, né? Sempre teve muita esperança. Tanto é que a última terapia, que estava marcada para o dia 11, ela insistiu em ir, né? Mesmo eu já sabendo que dificilmente ela passaria por esse procedimento. Mas eu conversei com a irmã dela, que é Bebé, que mora em Canarana, que é a pessoa assim, mais próxima da gente aqui, e sempre eu procurava ela. Eu falei, Nelly está querendo ir, ela quer fazer mais uma avaliação, já estava marcada essa avaliação, né? E aí eu falei, eu acho que é bom a gente agilizar para ela ir, porque eu acho que a esperança que ela tem dá a ela um estímulo maior para ela continuar vivendo, né? É a cabeça que comanda o corpo. Então, se a pessoa está forte, firme, com a esperança de viver, eu acho válido. Vamos fazer todo o esforço para mandar ela. Aí fizemos, contamos com o apoio de todo mundo, da prefeitura, de todo mundo, né, do prefeito, ao motorista da ambulância, todos. E aí mobilizamos todo mundo para fazer. E Nelly foi. Saiu daqui 10 horas da noite, numa ambulância especial da prefeitura, aquela UTI maior, né, para dar mais conforto. Chegou em Salvador de madrugada, 5 da manhã, já foi direto para o hospital. E lá foi avaliada. Naquele momento, os médicos já identificaram que não teria condição de passar por uma nova quimioterapia, porque ela já estava apresentando um problema renal, né? Mas eles, com muito profissionalismo, os médicos do Arcídio Maltês, não disseram a ela especificamente o porquê, né? Até para não deixar ela abatida psicologicamente, deixar ela forte. E aí fizeram os mais novos exames, pediram para que ela retornasse dia 6 de agosto. Aí, nesse 6 de agosto, ela seria novamente reavaliada. Se tivesse tudo ok, faria uma quimioterapia. Então, mas ela veio bastante confiante, fez a quimioterapia, fez os 2 exames e retornou. Passou 4 dias em Salvador e retornou. Eu acho que no íntimo dela, ela devia ter consciência, né, da gravidade, que o corpo fala, né, a gente sente as coisas. Mas a gente também nunca deixou ela perder a esperança. Sempre motivando, otimismo. Mesmo no dia quando ela me falou que queria apresentar o programa, o que é que eu achava? Eu falei, acho ótimo, é bom para você. Porque nesse momento, Adriano, que a gente sente que a pessoa já tem uma situação bastante complexa, a gente não pode mais limitar a pessoa. A pessoa tem que fazer o que gosta, o que se sente bem. Porque aquele programa, você pode ter certeza que foi muito bom para ela, né? Foi muito bom, aquilo ali dá uma força espiritual muito grande da pessoa para enfrentar a doença. E tem muitas doenças que pegam a gente na fraqueza psicológica. Verdade. Né? Se a gente está firme, está forte, a gente consegue até vencer algumas coisas. Então a gente sempre procurou dar essa força a ela, ajudar, apoiar. Nunca cheguei para ela para dizer que ela estava grave. Quando ela estava com algum problema, com alguma dor em algum órgão, eu falei, Nelly, é assim mesmo, nós vamos vencer. É assim mesmo, faz parte, vamos lá. O que é que está acontecendo? Vamos chamar aqui. Aí chamava o médico e dizia, doutor, ela está com a dor aqui em tal lugar assim. O médico também muito profissional, chegava para mim reservado, falava, mas na presença, não, é isso mesmo, Nelly. Vou passar uma medicação assim, tal, vai passar daqui a pouquinho, sabe? Sim. E a gente sempre mantendo viva aquela esperança, né? Porque ela já sempre foi uma pessoa forte. Nelly sempre foi forte, né? E ela resistiu com muita força a essa doença. Muita força mesmo. E a gente sempre manteve isso, sempre apoiando e tudo, mas chega um momento que realmente, né, não tem mais consciência. Já está traçado, né? Já está traçado, é uma doença muito avassaladora e que aos poucos vai reduzindo as forças da pessoa. Mas a gente sempre apoiou ela, sempre manteve ela firme e na expectativa de vencer a doença, de fazer uma nova cirurgia,
uma nova quimioterapia e tal. É disso. Muito importante que O relato, né? o relato de Guilherme, e me chamou muita atenção quando ele fala que muito antes da rádio, muito antes de trabalhar com o Movimento do Bem, ela já tinha esse espírito de ajudar o próximo. Eu achei muito importante, Guilherme, porque muitas vezes as pessoas pensam, entrou no rádio por causa das publicidades, quer se exibir e está fazendo algo que nunca teve experiência, nunca conviveu com isso. A gente sabe como funciona a mídia, mas não foi o caso de Nelly. Nelly é aquilo. A rádio foi apenas uma forma dela retratar, né, de uma forma assim mais concreta, para levar o maior número de pessoas possível, porque a rádio FM Chique Chique, ela tem um alcance extraordinário. E Nelly é isso tudo que Guilherme vai ficar na minha memória por toda a vida. A primeira foi quando ela chegou a Chique Chique, retornou a Chique Chique, e ela criou um jornal Expressão, salvo engano, jornal Expressão. Ela foi na minha residência me conhecer, e foi uma satisfação muito grande conversar com ela. Ali eu estava diante de uma grande jornalista, e me contando toda a experiência, e falando da ideia de fazer um jornal, que queria muito minha participação como colunista, por já ter experiência na época num outro jornal. Na época eu fiquei até triste, mas eu tive que responder de forma negativa, lógico, com toda a educação e com todo o cuidado, porque na época, Guilherme, eu já escrevi num outro jornal, e eu fiquei receoso de criar uma ciumeira, sabe? Porque muitas vezes eu poderia escrever uma matéria num jornal e escrever uma outra no outro, mas poderia haver aquelas comparações. E se eu fizesse nos dois, um dos lados poderia se aborrecer. Porque, lógico, jornalismo depende muito também da exclusividade. Isso existe. Um outro momento que eu achei bastante engraçado foi aqui na emissora, quando aqui em off eu falei que eu adorava a gargalhada dela, aquela risada. E ela falou, não, eu acho que é muito escandaloso. Eu falei, eu acho que eu sou um pouco escandalosa. Não, Edilson Rocha. Eu falei, não, Nelly, essa gargalhada sua é a sua marca. Além da voz, que dá para perceber quem é você, a sua gargalhada é uma marca registrada. Em qualquer lugar do Brasil, pela internet aí, quando ouve essa, a pessoa está passando, o programa já está pelo meio, ouviu a gargalhada sua, é o programa de Nelly. As pessoas paravam para assistir, te acompanhar, te ouvir. Então, é uma marca. Então, isso é um momento assim muito, muito cômico, que vai ficar por toda a minha memória, em todo o meu coração. Guilherme, chamou a atenção até de muitas pessoas, quando ela esteve aqui no dia 1º de julho, eu já estou aqui na ponta da agulha, o áudio que a gente vai passar, onde ela recita um poema, uma poesia, né, Dilson? É como se fosse uma despedida. Não sei se você ouviu, mas Márcio vai passar agora para os ouvintes e a gente vai ouvir agora. Estamos todos na fila. Cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas, elogie mais, critique menos, faça ninguém se sentir alguém do seu lado, faça alguém sorrir, faça a diferença, faça amor, faça as pazes, faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você, faça pequenos momentos serem grandes, faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências, prove novos sabores, não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter tentado alguém, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve, guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados
liberte o rancor, transborde o amor, doe o amor, ame, mesmo quem não merece, ame sem querer receber nada em troca, ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor, mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila, então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças, que é o que a gente demonstrou aqui com essa entrevista do prefeito Reinaldinho. Suas mãos vão embora vazias, não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. Com o título Estamos Todos na Fila, me chamou a atenção dessa parte. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor, transborde o amor, doe amor, ame, mesmo que não mereça, ame, sem querer receber nada em troca, ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Edilson. Adriano, só a título de registro, tudo indica que Nelly, ela conseguiu capturar esse texto da internet, né, do Google, de tal forma que eu também lá consegui encontrar, quando ela começou a falar aquelas frases, aquelas palavras que mexem com a gente, que mexem com o ser humano. A Bíblia é muito importante, nem todo mundo lê a Bíblia, mas eu entendo que esse texto, que foi escrito por Lia Luft, essa Lia Luft, eu pesquisei, é uma escritora gaúcha, de hoje completando quase 85 anos de idade, uma mulher autora de várias e várias obras, né? Conhece muito a língua alemã, já que ela é filha de descendentes alemães, conhece o inglês e hoje trabalha na revista Veja, atualmente trabalhadora ali da revista Veja, e é uma pessoa importantíssima e teve essa felicidade de escrever esse texto. E Nelly, com toda a sua inteligência, ela capturou esse texto e isso aí diz tudo. Eu acho que qualquer pessoa que ouviu essa narração feita por Nelly em seu último programa, no dia 1º de julho, se emociona, porque ali mostra, explica, dá todo um curso de como o ser humano deve viver aqui na Terra. Porque, como diz o próprio texto, a vida aqui é passageira, né? Todos teremos o mesmo fim. Todos teremos o mesmo fim. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia da semana que vem. Ninguém sabe o mês que vem, o ano que vem. Não sabemos sequer o que nos vai acontecer no próximo segundo. A gente já tem aqui os 2 áudios aqui, Márcio. Primeiro é da Gildeci e depois mandei aí pro Zap da FM Chique Chique e da Wildo Santana também, que participou, mas antes perguntar ao Guilherme Lapa o que você achou desse poema que ela recitou aí. Você acha que foi uma despedida, Guilherme? Eu acho que sim, Adriano. Eu acompanhei esse momento do programa e também não conhecia esse texto. Mas tudo que está nele, eu aprendi diretamente dela. Naqueles momentos, né, finais que a gente estava passando, tudo isso Nelly passou para a gente. Né, e tudo isso eu consegui enxergar. Da questão da brevidade da vida, né, da fragilidade de nós, seres humanos, que em determinadas situações estamos completamente alheios, nós não determinamos praticamente nada, né? E eu vi aquela situação toda, Nelly muito dependente de tudo, né? Ela perdeu a mobilidade numa das pernas. Estava na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. E eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que uma pessoa, né, tão forte como Nelly, era um exemplo para todos nós da família, de mulher guerreira, inteligentíssima, né? Inteligentíssima. E a vida, né, nesse estado, nessa situação, como a gente pensa que é forte, que é grande coisa, mas na verdade
né? Nós somos tudo muito, muito frágeis, né? E realmente desperta, foi o que eu disse naquele momento ali, no início, que desperta na gente certos valores, né? O verdadeiro sentido da vida, né? Algumas coisas que a gente potencializa demais, que na verdade a gente vê que realmente não merece tanta potencialização. A gente se apega a tanta coisa e às vezes, né? Exato. E quando na verdade a gente vê que as coisas mais importantes são as mais simples. Sim. Né? São os momentos mais simples. E isso tudo serve de lição. E esse texto diz tudo mesmo, parece que foi escrito para ela, né? Eu estava até falando com o Edilson em off, eu acho que a Edilson, a Nelly está despedindo ali. Porque Interessante, o texto que ela escolheu, enigmático e... Né? Um texto assim, como se fosse realmente uma despedida dela, porque aqui diz tudo, parece que foi escrito por ela, né? Se despedindo da gente, né? Você vê, a mulher esteve aqui tão bem, se recuperando, dia 1º e 22 dias depois, 22, falece, né? E eu não tenho certeza, até falei ontem com o Reinaldo Filho, que me parece que o primeiro programa dela foi com ele, entrevistando ele, e o último foi com ele. Rapaz, que coincidência. Ele inclusive falou com o Walter, para Walter procurar nos arquivos. O primeiro programa dela parece que foi com ele, e o último foi com ele. Ou foi com ele ou foi com o doutor Reinaldo, não tenho certeza. Rapaz. Mas eu tenho essa impressão. Inclusive, o Reinaldo também tem essa impressão. Aí ele pediu para Walter dar uma olhada no primeiro programa para ver se realmente foi ele. Sim. Mas assim, Nelly, ela deixou um legado muito grande. Eu vou contar a vocês assim, Edilson contou aí fez um comentário sobre que Nelly não começou do agora. Eu acho que essa informação, acho que poucas pessoas têm. Imagine, Chique não tinha televisão na época. Para os anos 80. Eu devia ter uns 10 anos de idade. E aí eu ouvi as pessoas na minha família, todo mundo falando de Nelly. O orgulho que todo mundo tinha de Nelly. Sabe por quê? Porque naquela época, Nelly apresentava o programa de maior audiência da Bahia, na TV Itapuã. O nome do programa era Participação do Povo na TV. Nelly que apresentava? Que apresentava o programa. É como se fosse hoje o Bocão. Sim. É como se fosse hoje o BATV. Ela apresentava o programa. Nelly é formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, né? E ela sempre foi uma grande jornalista. Por quanto tempo durou esse programa, Guilherme? Rapaz, Adriano, eu não sei dizer, assim, por quanto tempo. Mas ela apresentava esse programa na TV Itapuã. Inclusive, eu vou... Como era o nome do programa? Participação do Povo na TV. Eu vou tentar conseguir, na TV Itapuã, algumas imagens. Ela tem muito acesso... Ela é do Sindicato de Jornalistas da Bahia, sim, né? E eu vou tentar conseguir isso. Imagine, naquela época, Chique não tinha televisão. Então, o que a gente sabia eram as pessoas que moravam em Salvador que mandavam dizer. Gente, eu vi a filha de Sátiro na televisão. É brincadeira, o impacto que isso tem. Naquela época, numa cidade como Chique. Tem uma conterrânea chiquense. Apresentando o programa. E eu, criança. Você sabe que criança lisa, né? Sim. Rapaz, eu tirava onda com isso. Os meus colegas, minha prima aparece na televisão e a sua não aparece. Rapaz, que legal, cara. Então, Nelly... Eu tirava onda. TV Itapuã. A TV Itapuã. Você sabe quem trabalhava com ela? Raimundo Varela. Inclusive, casou com uma chiquense, né? Exato. Raimundo Varela. Era Varela, era Zebinho. Foi casado, né? Aquele repórter. Zebinho, aquele pequenininho. Paletó, né? Paletó. E também Barreto de Jesus, era a equipe. E ela apresentava um programa parecido com esse. Só que ao vivo, ela levava as pessoas que precisavam, pessoas abandonadas, olha pessoas só, cara, que o barraco caía. Cara da Nelly, então. É a mesma coisa. E o que é mais interessante que eu acho, Irmã Dulce, que é a nossa primeira santa dos pobres, era amiga pessoal de Nelly. Irmã Dulce levava as pessoas a Nelly, a produção do programa, para Nelly fazer campanha para aquela pessoa. Já estava no sangue de Nelly. Então... Era muito ligada a Nelly. Todas as coisas que tinha, caiu chuva, tinha desabrigado, levava no programa. E Nelly fez isso durante muito tempo. Aí a televisão chegou em Chique. Acho que 84, não foi? 82. Nelly ainda participava desse programa, fazia esse programa. Você já pensou o impacto numa cidade como Chique? Chega a televisão, quando você liga, tá a filha de Sátiro apresentando o programa. Quer dizer que muita gente aqui ainda assistiu, né? Sim, muita gente.
E você vê, a nossa família sempre foi muito humilde, né? Sim. O Sátro, o pai dela, carpinteiro, fogueteiro, foi uma pessoa que teve um comércio aqui, foi a primeira pessoa a vender frango congelado aqui em Xique-Xique, presunto em Xique-Xique, linguiça. O mercado dele ali, o mercado não, a venda, né? Que a gente chamava antigamente, né? Ali feito seu Florzinho, ali naquela praça do Dr. Rossini. O Sátero? Seu Sátero, meu pai tio, dela, é né? o pai dela, tio Sátero, minha tia Helena, a mãe dela. Então, olha o impacto disso tudo, né? Hoje em dia, imagine, você tem um filho de Xique-Xique apresentando um programa de TV, né? De grande audiência, é uma coisa, né, que a gente fica todo mundo honrado, né? Sim. Imagine naquela época, né, que poucos tinham televisão. Eu lembro que a primeira televisão foi colocada na praça, né? Exato, eu tenho essa foto. Parece que pelo prefeito Carlos Eu Santos. tenho essa foto, Carlos Santos. Ali juntava todo mundo para assistir. Eu não sei se naquela época Nelly ainda apresentava o programa. Eu não sei. Mas tinha essa ideia. Que antigamente, quando a gente ia para Salvador, quando as pessoas iam para Salvador, falava, vou para Bahia. Né? Não era para Salvador, não era para Bahia. Para Bahia. E aí todo mundo lá chegava e dizia: olha, a filha de Sátero está apresentando um programa aqui na televisão. Era um impacto para a cidade. Então eu cresci com essa ideia de Nelly, sabe? Com essa honra. Todos nós da família sempre tivemos, assim, muita honra pelo trabalho, pela competência dela. Nelly apresentou esse programa. Depois Nelly, ela se direcionou muito pelo jornalismo político. Ela foi assessora do governador de Sergipe. Ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. Depois ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Barreiras, no governo de Saulo Pedrosa. Ela foi assessora de imprensa de muitas campanhas políticas, ela participou de muitas campanhas. O ex-marido dela, Chico Vasconcelos, que é uma referência no jornalismo da Bahia, não sei se ele chegou a ser editor-chefe do Correio da Bahia, mas teve um jornal em Salvador também, Barreto. Ela sempre esteve nesse mundo, né? O mundo do pela formação dela também, né? Chico hoje mora em São Paulo, trabalha no governo do Tarcísio. Ele faz parte. O ex-marido dela, inclusive, ele soube que ajudou bastante também contato nessa caminhada, o tempo né? todo comigo. Inclusive, ele fez uma mensagem muito bonita para ela, naquele momento que ela estava precisando fazer aquela cirurgia, que fez aquele pedido de ajuda. Então, Nelly, ela ocupou muitos cargos importantes. Eu, agora, no mês de janeiro, eu estive em Aracaju, de férias, e eu tinha essa memória, né, de Nelly, quando secretária de Desenvolvimento, apresentou o TV Sergipe. TV Sergipe. Ela apresentou, como o TV Bahia de hoje, ela apresentou isso em Sergipe. Tem mais informação para colocar na linha de biografia dela, né? E eu tinha, rapaz, gravado em minha mente o endereço de Nelly, onde ela morava. Rua Guarujá, 129, lá em Atalaia. Aí quando eu estive lá, em Sergipe, quando eu estive lá, colocamos no Lapa. É o jogador que jogou no São Paulo. Atalaia. Atalaia, no caso aqui, é o bairro que eu tô falando. O bairro. Tem Atalaia Nova e Atalaia Velha. Atalaia Velha. Eu coloquei lá naquele aplicativo e fui no endereço, na casa onde Nelly morava. Você foi no endereço? Fui no endereço dela. Poxa, que legal. E aí fui lá, visitei a casa, bati uma foto, mostrei para ela. Nelly, adivinha onde eu estou? Aí bati a foto, ela ficou tão emocionada da casa e tudo. Passei onde ela trabalhava, lá no palácio, que era pertinho da casa dela. Então, Nelly ocupou essas posições, né? Tanto lá em Sergipe, quanto também aqui em Barreiras, em Vilhena, em Rondônia, né? Rondônia. Ela ocupou também uma parte lá na prefeitura, né? Então, Nelly tem muito trabalho, tem muita história, sabe? Uma pessoa, um profissional muito gabaritada. Guilherme, pegando sua fala, já registrando aqui a presença de Gilvânia Silvestre e do filho dela também aqui no estúdio, a gente estava até conversando em off com Edilson, e acho que, como ela fez um trabalho social muito bacana, muito bonito, acredito que uma próxima inauguração, que tenha um CRAS, alguma coisa voltada para o social, que denominasse o nome de Nelly Vasconcelos. E gostaria de pegar aqui a fala de Gilvânia, nesse momento que acabou de chegar aqui, que leu um texto emocionante, lá na Igreja Matriz, que ela conseguiu forças realmente para falar que Gilvânia foi uma das grandes amigas de Nelly aqui em Xique-Xique. Bom dia, Gilvânia, é um prazer ter aqui no estúdio. E o que é que você tem para falar
desse convívio que você teve com Nelly durante esses tantos anos. Sei que é difícil, mas a gente vai conseguir. Bom dia. Realmente não é fácil. Eu não pude estar aqui no dia 1º, recebi o convite dela, e eu assisti do vídeo, Adilson, e cada vez que eu assisto, eu me emociono mais ainda. Quando você fala assim, Adriano, da minha convivência com ela, eu a conheci em 2016, 2017, e a partir daí, assim, tipo, foi uma paixão à primeira vista. A gente começou a desenvolver, assim, trabalhos, a gente andava junto sempre, realizando essas ações que foram mencionadas, já eram mencionadas e estão dando ênfase, né, nessa semana. E dizer assim, eu quero levá-la um grande aprendizado para a minha vida, conviver com ela. Na última segunda-feira, tivemos a missão de enterrá-la. Então, despedir. Sim, de despedir. Foi falado aqui do sábado, né, disso que nós estivemos lá. Naquele dia de sábado, a gente já sabe o quanto foi difícil, né? Foi muito difícil. E eu pensei assim, falei, meu Deus, Nelly, não vai anoitecer. Naquele dia, Dilson. Eu falei, Jesus, será que Nelly vai morrer dia de sábado? Aí o domingo foi difícil e Deus a levou. E eu coloquei no meu status assim, que eu tinha perdido uma grande amiga. Aí a esposa de Guilherme, uma mensagem para mim muito bonita, de agradecimento, né, por tudo que a gente fez por ela nesse período e especificamente os poucos que ficaram. Né, Guilherme? Foram poucos. Nós não demos. Ela vai ficar em nossos corações, assim, como o padre falou na missa de segunda. Uma semente, né? A semente. Ele esqueceu o nome do programa. Foi. E aí, falando em semente do bem. Semente, ele até falou assim, semente do bem. Eu estava pertinho dele e falei, padre, o nome é Programa Movimento do Bem. E ele fez aquela ênfase, mas a semente foi plantada. E quando eu disse na mensagem de segunda, os nossos sábados não serão mais os mesmos. É verdade. Né? Aquela mensagem, Guilherme me deu a missão de dizer assim, Giovânia, você pode ler na igreja a mensagem em nome dos familiares e amigos? Eu falei, eu vou te matar. Logo você de calça curta. Eu ainda perguntei, por que eu, Guilherme? Não foi? Logo você. Perguntou. Ele falou assim, é você. Você foi forte, porque a gente lendo aqui, foi difícil, né? Quando a gente leu um pouquinho aqui a trajetória de Nelly. Sim. Imagine para você que estava naquele momento na igreja, né? E aí, no meu horário de almoço, nesse mesmo... No domingo? Foi no domingo, foi. Eu ainda estou assimilando que dia é hoje, sabe? A missa foi domingo, Me desculpe. A missa foi segunda. Não, eu tô falando assim, que ele me deu essa missão no domingo. E aí, no horário de almoço, eu tentava almoçar, digitava mensagem no meu celular e choro. Aí meu filho dizia assim, mãe, o que é que você tanto digita nesse celular e chora? Eu disse assim, Guilherme me deu uma missão de preparar uma mensagem para ler na igreja. Não sei se eu vou conseguir, Laerte. Muitos conhecem Laerte e sabem da paixão que ele tem por Nelly. Eu não vou dizer que tinha, não. Ele ainda tem. Ele está aqui, é meu filho. Ah, seu filho, ele né? Ele está aqui. É mesmo, rapaz. Ele tinha uma paixão grande por ela, né? E ele falou assim, você vai conseguir, mãe. Você vai conseguir. Quando o choro vier, que a senhora é chorona, quando o choro vier, você respira e continua. Essas foram as palavras Tadinho, de meu pequeno de 8 anos. Imagina disso. Eu falei, tá bom, Leste, eu vou tentar. Olha ele aqui. E Nelly tinha por ele uma paixão absurda também. Né? Então, muitas das vezes ela dizia assim, Gil, vem para cá, vem isso comigo, vem resolver isso comigo. Eu não tinha com quem deixar ele, eu levava. E ela dizia assim, aí no dia que eu não podia levar, ela dizia assim, oxe, cadê Laerte? Não era Carlos. Oxe, Laerte não veio? Então, assim... nós tivemos, né, Laerte? Ele, desde pequenininho, teve o prazer de participar dos São Joãos na casa dela. Eu tive o prazer de ser uma das poucas pessoas que ela convidava, assim. E devota de São João, nós vivemos bons momentos.
Graças a Deus, enfim. São 10 horas e 59 minutos. A gente tem 2 participações aqui. Vamos liberar aí a primeira participação de Gildeci, que era ouvinte, a Silva e Adriano, o Euler bom dia, Santana. viu? É verdade, eu senti muita falta dela, viu? Que Deus te abençoe, Adriano, aí. Bom dia, Adriano Brito. Bom dia, Dilson Rocha. Bom dia, ouvintes do programa Movimento do Bem. Hoje, em especial, prestando essa grande homenagem à nossa colega de trabalho, amiga Nelly Vasconcelos. Então, o que falar de Nelly? Nelly Vasconcelos, que por um bom tempo esteve à frente aí desse programa, o que eu percebia quando tive o privilégio de trabalhar com a mesma aí no programa, a vontade de ajudar as pessoas e a preocupação de poder ajudar quem chegava ali solicitando ajuda. Muitas vezes Nelly ficava apreensiva quando ela achava que não ia conseguir a ajuda necessária. Ela dizia, peraí, que eu vou ligar para uma pessoa aqui. Ô, meu amigo, estou precisando aqui de uma ajuda, você poderia nos ajudar? E assim, o empenho, elas às vezes ia buscar as doações. Então, assim, uma pessoa admirável, com certeza inesquecível. É isso que eu tenho falado dessa pessoa maravilhosa, que com certeza, né, tá assim, faz muita falta. Dilson, você viu aí a participação de Gildeci e de Welda. E, Giovânia, você que conviveu bastante com ela, como foi o seu último contato, seu e o de Guilherme com Nelly? As últimas palavras que você ouviu ou convive? Primeiro Giovânia, depois Guilherme, por favor. No sábado, nós já não tivemos. Ela já não falava. Não falava? Eu estive com ela na quarta-feira à noite, no hospital. Por volta de 7h30, fiquei lá até por volta de 9 horas da noite. E eu já mandei uma mensagem para Guilherme da minha preocupação. Porque naquela quarta-feira ela não me reconheceu. Não reconheceu? Não. E aquilo ali, eu chorei por mais de 10 minutos na sala. E ela não percebeu. Aí eu falei para a cuidadora dela. Falei assim, Nelly não está bem, porque, gente, eu estou aqui. E sempre que eu estava lá, ela dizia, vamos fazer isso, vamos resolver isso, e vamos ver para mim comprar as fraldas, vamos ver isso. E ela não percebeu a minha presença. E aquilo ali eu falei para Guilherme. Falei, Guilherme, eu estou arrasada, porque eu tive a impressão que Nelly não me reconheceu. Aí eu cheguei para ela e falei, amiga, eu estou aqui, é Giovânia e tal. E ela, naquela quarta-feira, ela já estava muito debilitada. Né? Eu não sei quem esteve lá quarta, quinta, pode dizer o contrário, mas naquela quarta-feira à noite, ela já não estava bem. Ela já estava debilitada. Isso na quarta-feira, mas nós ainda conversamos, entrei em contato com a farmácia, como inúmeras vezes, né, para pedir itens, né, para os cuidados dela. Então, eu era uma das pessoas, assim, principalmente eu e o Guilherme, que nós éramos, sempre que eu ia lá, está precisando de alguma coisa, vamos ver, entrava em contato com a farmácia, algumas farmácias sempre muito atenciosas assim, com a gente, levava no hospital, levava na casa dela. Então, mas no sábado, ele me mandou uma mensagem e disse assim, Nelly teve uma piora, venha ver ela. E eu não queria ir. Eu falei, a quarta foi bem complicado, não sei se vou, mas aí para dar uma força, né, me juntei a Cristina também. Cristina, você conhece? Conheço. Cristina também, cheiro Cristina, cheiro Chacrinha, cheiro Maria. Cristina que trabalhou um tempo aqui com ela, né? Então, as mulheres que estiveram junto com ela, Chacrinha, Marisa, as cuidadoras. Chacrinha está ouvindo aqui, está emocionada. Tem até um áudio dela, daqui a pouco a gente passa. Jesus, então a gente nessa reta, a gente se uniu e falou, a gente precisa de forças. Era uma ajudando o outro, segurando a outra e dizia assim, é necessário seguir. Eu falei, Cristina, não quero ir, Cristina. Ela falou, vamos comigo. Eu falei, vamos. E no sábado nós ficamos lá um bom tempo com ela. E foi a última vez que eu tive contato com ela, ainda em vida. Fizemos uma oração muito emocionante lá, com o Marlon Brando, o pastor Emerson, não foi, Adilson? Foi um momento muito emocionante. É o que fica. Ela ouviu aquela oração, Adilson.
os aparelhos assim pararam. Ele falava o nome dela e tal, e os aparelhos pararam. Eu falei, Jesus, Nelly está ouvindo. Entendeu? Então, ela ainda tinha aquela... Mas é isso, enfim, é isso. E você, Guilherme, qual foi o último contato? Eu tive até o último momento, até o último suspiro, né? Mas eu percebi que na sexta-feira a irmã dela chegou de Canarana por volta de 7 e pouca da noite. Aí a gente foi para o hospital e o pessoal do hospital, que sinceramente eu não tenho palavra, sabiam da situação, permitiu que a gente entrasse até fora do horário de visita, né? Mas também por conta também da assistência social, da direção, Marlon, Deise, o pessoal todo sabendo. E eu falei, olha, a irmã dela está chegando agora de viagem, tem como dar uma olhada? Ela dá uma olhada? Tem. Aí ela entrou, Nelly estava assim, com aqueles lapsos de memória, né? Às vezes não compreendia muito, não interagia, mas sexta-feira ela chegou a conversar com a gente, algumas coisas, a gente procurando algumas informações e tal, e a irmã conversando com ela e tudo direitinho. E ficamos até lá umas 10 da noite, na sexta. Quando a gente voltou, a irmã dela foi dormir, que a gente retornaria no outro dia. Logo depois ela deu uma piorada, né? Acho que por volta de 11h30 para 12 horas da noite. A cuidadora me mandou uma mensagem, que disse que ela tinha piorado, estava com um problema de uma deficiência para respirar, e levaram ela para a área Covid. E aí eu voltei, assim, 5 e pouca da manhã, 6 horas, e realmente Nelly já estava usando um respirador, né? E eu vi que a situação não era muito favorável. O doutor Vinícius me chamou, conversou comigo, também um excelente profissional, me falou a situação, porque estava tudo certo para Nelly ir para Salvador, ficar alguns dias lá numa casa lá de uma pessoa, mas aí ele, antes da viagem, na quarta-feira, ele decidiu fazer uma avaliação em Nelly, doutor Vinícius. Foi quando ele me disse que não recomendaria a viagem. E me disse que ela estava com o quadro se agravando, né, que a gente se preparasse, que ela estava partindo. Isso foi na quarta-feira. Na sexta, ela teve realmente essa piora. Foi quando o doutor Orlando, né? Orlando e Oswaldo. Acho que Orlando ou Oswaldo. Acho que é Oswaldo, né? Um excelente profissional também, muito cuidadoso, o tempo todo dando assistência a Nelly. E ele já nos alertando, olha, a situação dela está evoluindo, né? E vamos se preparando e tal. Quando foi no sábado e no domingo realmente foi o dia que ela, né, do sábado, ela começou a já perder a consciência, não mais respondia, né, a gente tentava conversar com ela, a pressão caindo sempre, os batimentos cardíacos caindo sempre. Também enfermeiras, técnicas de enfermagem, muito, muito carinhosas, muito humanas, né, um atendimento que, sinceramente, meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer esse pessoal todo, sabe? Não tenho palavras para agradecer o acolhimento que eles prestaram a gente. Realmente, o Hospital de Violeta Viana, meu Deus, eu agradeço a Deus e a cada um deles, né, a direção, o prefeito, o secretário de saúde, por colocar essas pessoas da forma que eles estão trabalhando, né? Muita humanidade. E aí, no domingo, foi só os batimentos cardíacos foram reduzindo, né? Estava em 114, caía para 80. Saturação baixando. A saturação baixando. Eles tentaram fazer lá passar uma sonda, né? Para ela se alimentar. Também não conseguiram, né? A doutora, a enfermeira fez todo o esforço. Depois me chamou, me disse, Guilherme, nós não vamos tentar. Não tentamos na primeira vez, vai causar mais sofrimento a ela. Tudo era autorizado, eles conversavam com a gente, procuravam saber se a gente autorizava o procedimento, e eu sempre deixava à vontade do médico. Doutor, o senhor é o médico, o senhor é que decide. O que o senhor achar que deve ser feito, o senhor tem autorização da família. E aí tentaram passar essa sonda no domingo, não conseguiu, certamente, eu não entendo assim muito bem, mas deve ter tido alguma obstrução, alguma coisa, ou o próprio corpo já não estava mais aceitando, né? E aí ela foi, não teve sofrimento, me falou, olha, o que a gente pode fazer aqui é dar um conforto a ela, nesse momento de partida. E ela, quando estava assim, ofegante, a respiração muito, muito forte, né? E ela tentando aquela força para respirar, e o doutor me dizia, olha, essa respiração aí já é o sinal de que ela está partindo.
né? Todo momento. A enfermeira Luzineide, eu acho que é o nome dela, né? Luzineide, aquela menina também, a filha de Lino, do Capeta. Sim. Carliara, pessoa excelente. E todas as outras enfermeiras, os enfermeiros, né? Sim. Todo mundo. O cuidado que eles tiveram, né? Carliara mesmo chegou num momento difícil, que Nelly estava com a saturação baixa, e ela chegou de noite, se apresentou pra gente, não foi? Foi. Diz, pessoal, aqui meu nome é fulano de tal. Não sabia que era filha de Lino. Ela estava de máscara também. Aqui, eu vou aqui procurar fazer o máximo para dar um conforto. Estava Nelly e outro senhor também, no estado bastante delicado. Pois ela, pela manobra que ela fez, na cama, no conforto, colocando um travesseiro, virando do lado, conseguiu aumentar a saturação. A saturação que estava em 60 foi para 98, 97. Isso No sábado. No sábado. Né? Levantou a cama, virou o travesseiro, mexia com ela, conversava com ela. Posição para melhor respirar. Eu fiquei também. besta, né? Do cuidado da pessoa, né? De dar conforto à pessoa naquele momento. Aí depois eu fui agradecer a ela, falei, olha, muito obrigado pelo que você fez, você é muito carinhosa, muito humana. Você é daqui de Xique? Ela disse, eu sou daqui, eu sou filho de Lino, do Capeta. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não conhecia você. Agradeci, ela foi me dizer que trabalhou em Salvador, né? Trabalhou numa área, assim, justamente de pacientes em cuidados paliativos, né? E em nome dela eu quero agradecer todos do Julieta, todos mesmo, do porteiro, do servente, da técnica, do enfermeiro, do técnico, do médico, do diretor, do secretário de saúde, todos eles. Em nenhum momento, a qualquer necessidade que a gente tinha, qualquer momento que a gente acionava, eles estavam, né, à disposição. Que bom. Por exemplo, Nelly sentia mal em um determinado momento, a gente levava ao hospital. O hospital, naquele momento, não tinha um apartamento, colocava numa enfermaria. Mas aí, assim que vagava um apartamento, a prioridade era a Nelly, sabe? Tudo era a prioridade da Nelly, aquele atendimento, aquela presteza, aquela humanidade com que eles trataram a gente. Isso aí, não tem palavras, não tem nada no mundo que a gente possa fazer. Então, foi isso. E quando foi à tarde, assim, a partir do meio-dia, que essa enfermeira Luzineide, o tempo todo procurando, né? Ela disse, Guilherme, ela tá tendo, os batimentos cardíacos estão caindo. Estão caindo, aí vou chamar o médico novamente. O médico veio, o médico já me alertou, disse, olha, se preparem e tal. Até falou comigo sobre a presença da irmã dela, né? Bebé, que estava lá comigo. Estava eu, Bebé e meu primo, Jal, né? Que eu tenho como irmão, na verdade. E eu chamei Bebé e falei, você está preparada? Você quer ficar aqui? Nelly está indo, está partindo. Você vai me dizer se você quer ficar lá fora. Ela disse, não, eu vou ficar. Aí eu botei duas cadeiras, nós ficamos todos nós três lá. Porque eu acho, Adriano, que a família tem que estar junto. Né? Sim. É nesse momento que tem que estar junto. É um dando força a outro, os amigos. O que Gilvânia fez, Chacrinha, Marise. Marise é nossa vizinha de muitos anos. Irmã de Nicinha, filho de Dona Eunice, que nós não temos, nega como vizinha, é como parentes mesmo, como, né, irmãos, na verdade. Criamos juntos, consideração, né? Fomos criados juntos ali, Marisa o tempo todo, lá de Nelly, Gilvânia, a todo momento. Cristina, né, Gilvânia tinha de que sair de noite da casa de Nelly, né, era fazendo chá, era fazendo uma sopa, querendo agradar ela com uma coisa. Aí dizia, Laerte também tá me cobrando aqui. Laerte também, Laerte, que cuidava dela, né? Tava ali nós botamos uma cama na sala de frente da televisão, na sala na cozinha, lá ficava mexendo em Nelly. Você tá querendo o quê? Cobria Nelly, pegava o cidade de Nelly. Conversar com ela. Conversava, né, Laerte? E desde pequeno. Ria com ela. Dava risada. Vai levar flores. Era. Sim. Todas as vezes que nós íamos para casa dela, aquele percurso ali da Góis Calmon, quem tinha flores, a gente, no portão, dizia, meu Deus, se demorar muito aqui, as donas das casas ali vão perder muitas flores. Eu ainda brinquei com Laerte. Edilson mesmo me falou que ia até ter uma farrinha lá, entre aspas, na casa dela, para ver se animasse ela, né? Teve um negócio lá. Teve uma reza. Isso, ela vem para cá. Não, foi reza. Eu tô dizendo assim, para reunir todo mundo, né? E Edilson esteve lá junto com o Marlon. O que mais, Edilson? Essa festa que você falou, eu não estive presente porque estava em compromisso, né? Mas quando você fala nessa festinha, dá para entender que é uma confraternização, é uma forma, é um motivo, uma desculpa né? Para que as pessoas pudessem se reunir. Sabe quem é que me consola mais, Guilherme?
é o fato de que todos vocês e tantos milhares de cidadãos de Xique-Xique e até fora do município, é que vocês de alguma forma sempre homenagearam Nelly em vida, né? Verdade. Se há uma coisa que me entristece é que todos os poderes legislativos, Guilherme é advogado, sabe muito bem, que não se pode homenagear pessoas vivas. Uma outorga ou outra, né? Mas que muitas vezes não tem aquele reconhecimento. Você não pode dar, por exemplo, nome de rua. Nome de rua, nome de... A uma pessoa, só depois que morre. É uma coisa lamentável. Mas eu fico feliz quando eu vejo pessoas como vocês fazendo todo esse relato maravilhoso, esse seu mesmo, me chamou bastante atenção, sobre uma questão que eu considero espiritual. Imagine pessoas que praticamente não se viam, e de repente, num primeiro encontro, daquele brilho, aquela alegria, aquela felicidade. Aí vem aquela pergunta: será que vocês já não se encontraram lá atrás? Em outra Claro dimensão, hein? que isso gera polêmica, é a questão religiosa, eu não vou entrar nessa seara. Mas a gente fica tão feliz quando você dá esse relato, né? Sim. A Guilherme dá esse relato exuberante. Guilherme aqui contou toda a história dela aqui. E o importante também é que eu aprendi. Também. E Adriano também, novidades de televisão. Não sabia, rapaz. Eu sabia da TV, mas o Guilherme, ele destrinchou, ele falou com detalhes como era a programação. Disso eu não sabia, que na época ela não havia me falado ainda. Falta de tempo, né? Era muita correria. E Guilherme detalhou. Quem não conhecia Nelly, conheceu hoje. Sim. Eu conhecia uma parte. E ela nunca Guilherme gostou muito de falar sobre isso, sabia? Ela nunca gostou muito de falar sobre isso. Tanto que eu desconhecia. Né? Nelly, Quer dizer, parece que era bem mais reservada. Reservada, ela não gostava muito de se enaltecer. Essa coisa que eu disse, de ela nunca ter pedido nada para ela, ter muita resistência em falar, né? Pedir alguma coisa. Por exemplo, Nelly, por exemplo, vamos supor, precisa de uma UTI para ir para Salvador. Ela não pedia. Eu que tinha que pedir. Entendeu? E claro que se ela pedisse, estava à disposição dela, mas ela tinha muita resistência em pedir para ela alguma coisa. Deixava acontecer, mas não pedia. Não pedia. E eu sempre falava, Nelly, mas tem que falar. A pessoa às vezes não sabe o que está acontecendo. Como era que estava a relação da família, do modo em geral, com Nelly? Por exemplo, Nélia estava na Inglaterra, né? E outras familiares longe. As pessoas estavam sabendo do que estava acontecendo também, os familiares e tudo. Rapaz, Adriano, é o seguinte, eu posso falar por mim. Sim. Certo? Eu posso falar por mim, posso falar por Bebé, que é Marileide, a irmã dela, Jailson, né, as pessoas que estavam presentes. E nós fizemos nossa parte, certo? Eu, apesar de sempre achar que a gente poderia ter feito mais, né? Mas eu tenho uma convicção de que eu fiz o que eu pude, sabe? Fiz o que eu pude, os amigos fizeram o que puderam, no limite do nosso alcance, né? É claro que bate assim, de vez em quando, assim, eu falei, porra, naquele momento eu devia ter feito isso, né? Eu queria que algumas coisas tivessem acontecido, mas não dependiam só de mim. Sim. Né? Não dependiam só de mim. E eu acho que isso atrapalhou um pouco ela, sabe? Se a gente tivesse conseguido o que eu pretendia há uma semana atrás, 10 dias, talvez a situação fosse diferente. Mas não dependia de mim só, certo? E essa situação é uma lição que eu tive de Nelly. Essa experiência que eu tive, que eu já contei a de Gilvânia, posso ter vocês reservadamente e mostrar. Sim. Né? E foi uma lição, pode ter certeza. Esses dias que nós tivemos juntos, assim, nos últimos 30 dias, eu aprendi muitas coisas. E esse fato com Nelly, que eu vivi lá do lado dela no hospital, o olhar que ela me teve, a pergunta que ela me fez, isso aí vai ficar gravado para sempre na minha vida. Certo? Essa lição que eu tive, né? E eu acho assim, eu acho que nós somos adultos, cada um faz aquilo que lhe compete, que acha que deve fazer. Agora a gente tem que ser sempre o seguinte, a vida continua. E o que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Da mesma forma que eu acho que a gente tem que sempre ser gratos por aqueles que nos ajudam, né? A gente jamais deve deixar de reconhecer ou de desmerecer o que as pessoas fazem pela gente, sempre está presente aquela coisa, porra, aquela pessoa me fez isso e tal coisa, né? Me ajudou tanto naquele momento, eu tenho que, sabe, ser grato. Essa gratidão que eu acho que a família tem por Nelly, certo? De ser uma pessoa famosa naquele tempo, né? Uma referência boa.
Imagine, eu acho que a infância, por isso que eu acho que a infância é tão importante na vida da gente, porque eu não sei se acontece isso com vocês, mas as memórias que eu tenho da infância são muito marcantes, sabe? Ficam preservadas assim na memória. Por exemplo, nossa família sempre foi humilde, né? Nunca ninguém teve assim grande poder econômico, nada. O pai de Nelly era fogueteiro, era carpinteiro, comerciante, um homem de bem, sabe? Uma pessoa respeitada por todos. Tia Helena, uma mulher excepcional, dona de casa, religiosa, fazia parte da igreja das Filhas de Maria. Uma pessoa assim, sem qualquer... Minha mãe, né? Professora, mãe solteira, né? A família, assim, meu avô, Ave Maria, uma referência chique-chique, né? Me dá orgulho quando eu, por exemplo, encontro uma pessoa e eu falo, você é parente de quem? E minha referência é meu avô. Eu sou neto de João da Lapa, sabe? E aí as pessoas me contam as histórias. Pra você ter uma ideia, eu vou contar aqui uma história. Eu estava no São João, acho que foi no São João. Eu estou na porta de casa e aí chega um rapaz com a esposa, né? Me perguntando sobre uma vizinha. Porque nós marcamos com ela e a casa está fechada. Eu falei, rapaz, ela acabou de sair. E ele disse, você tem um contato dela? Porque nós estamos vindo de Brasília. E a gente queria marcar com ela aqui e tal. Eu falei, eu liguei para a vizinha. Vizinha, falando tal, aqui tem um rapaz assim. Então não sabia quem era, né? Vi assim uns traços parecidos, mas não sabia quem era. Aí ela tá aqui na porta, tá esperando você. Ela disse, eu tô voltando. Enquanto isso, ficamos conversando na porta. Ele, a esposa dele e a Deus. E aí ele vira para mim e diz, você é parente de quem aqui? Eu falei, sou neto de João da Lapa. Rapaz, esse cara tirou um pulo na calçada. Tirou um pulo. Rapaz, eu não acredito, você é neto de João da Lapa? Agora que eu tô vendo, você parece com ele, rapaz. Aí foi me contar as histórias de meu avô. Repara, esse cara é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Novo, jovem. E aí foi me contar, rapaz, eu tenho muitas lembranças do seu avô. Seu avô, porque meu avô foi conhecido. Meu avô, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de filme. Essa geração toda conhece meu avô por isso, né? Aí foi me contar uma história de meu avô, que meu avô tinha uma cadeira para ele sentar e outra cadeira para colocar o chapéu. O chapéu é a bengala. E os meninos da época, os presepeiros, a exemplo de João de Samuel, uma turma aí, já sabia disso, pois sentava na cadeira dele. E ele, quando chegava, botava para sair. Esse que é coronel da polícia, não satisfeito, botou um chiclete na cadeira do meu avô. Olha, rapaz, levou 2 bengaladas na cabeça para ele aprender. Então, assim, eu tenho essas boas referências de família, sabe? Eu tenho essas referências. Meu avô também é assim. Então, o que fica é isso, essas referências boas. E Nelly tem essa referência boa para todos nós. Nelly sempre foi motivo de orgulho. Imagina naquela época uma pessoa morar em Barcelona, né? Espanha. Uma referência, a gente tudo pobre, né? Humilde. Uma parente nossa morar em Barcelona. Eu achava aquilo um espetáculo. E tirava onda com os meus colegas, entendeu? Você, não sei o quê, mas eu quero ver sua prima morar em Barcelona. Entendeu? Eu tinha isso. Eu me recordo até dos presentes que Nelly trazia pra gente. Sabe, de Barcelona, dos lugares que ela viajava, que já morou, que já trabalhou. Por exemplo, quando ela foi secretária lá acho que de Jackson Barreto, que era um político de oposição lá de Sergipe. Ela trabalhou com ele. Depois ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico em Barreiras, Saulo Pedrosa. Saulo Pedrosa era uma referência na Bahia, né? O médico do PSDB, ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Barreiras, imagine. Barreiras naquele auge do crescimento. Então, a referência que eu tenho dela, desde criança, são as melhores possíveis. Sempre uma profissional muito respeitada, muito competente, muito família, sabe? Muito família. Onde ela tivesse, e a gente precisasse de qualquer coisa, né? Tivesse uma dificuldade, muitas vezes financeira, ela estava lá, sabe? Através de um presente, de uma lembrança, de um apoio. Hoje eu tenho um primo, por exemplo, que é médico, trabalha no Hospital São Luís, São Paulo. São Luís, né? Hospital famoso. Que foi ela que acolheu em Aracaju e deu a ele toda a condição para ele estudar, né? Outros, eu também morei lá um tempo, morei 6 meses com ela. Outro primo meu, Jailson, que é esse que é Jal, morou também com ela. Jal. Então, da família, o que nós temos que falar justamente é isso, essa referência boa, essa pessoa que nós temos um grande orgulho de fazer parte da nossa família. Bom, são 11h23, a gente tem um áudio aí de Chacrinha, mas antes vou ler aqui da inspetora Leonice. Inspetora? Sim. Ela diz aqui, Nelly tem uma história muito linda, Adriano. Fez muitas pessoas felizes.
Lembro da família na Ilha da Esperança, quando chegou à cidade com 12 filhos, sem ter onde morar. Ela, com a ajuda do pessoal que ajudou, conseguiu construir uma casa lá na ilha para a família. Mulher do coração gigantesco. Não perdi o programa dela por nada. Saudades. Verdade, Eunice. Quanta saudade. Eu me lembro desse aí perfeitamente. Uma mulher com 12 Fomos filhos. diversos bairros, pegar cama, colchão, armário, Montou a casa da mulher. montar essa casa. Gente, que lembrança boa. Pode passar o áudio de Chacrinha aí, Márcia, por gentileza? São 2, né? Bom dia, Adriano. Aqui é Chacrinha. Moro na rua 24 de outubro. Cidade de Xique-Xique. Eu quero aqui agradecer a todos e a todas que ajudaram Nelly, que foram solidários no momento que ela mais precisava. Sempre fez o bem e sempre teve a parceria do bem também. A todos os amigos, a todos a vizinhança, a todas as comunidades que ajudaram a Nelly e que oraram também nesse momento de dor que ela estava passando, no grupo de oração. Quero aqui agradecer a cada um de coração. Agradecer mesmo. E agradecer a todos que ajudaram até o dia que ela partiu. Não posso deixar de agradecer ao nosso excelentíssimo prefeito Reinaldo Braga Filho, a doutor Michel, a Marlon Brando, Adriano Brito, Gilvânia Silvestre, Marise, Cristina, Linda e Gi, Jaine e Val. Todos aqueles que nos ajudaram com palavras, com forças, com solidariedade, aqui está o meu gratidão. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. Bom dia, Adriano. Pode sim. Rapaz, é porque me pegou aí de surpresa. Foi muita emoção aí. Então, eu precisava de agradecer você e Edilson Rocha e as cuidadoras do hospital. Não coloquei. Estou muito emocionada aqui. Mas você pode colocar sim. Manda Edilson ler a mensagem, ou você mesmo pode ler aí alguém. Pronto, aqui tem mais Carol Queiroz. Que Deus dê um bom lugar para ela, uma pessoa muito boa. Rosinha Rocha disse, meus sentimentos para todos os familiares. Thelma Rodrigues disse, meus sentimentos à família. Já a Maiane Rodrigues disse, nunca imaginei ler uma publicação dessa. Muito forte, triste. Minha mãe perdeu uma grande amiga, perdeu mesmo. Também uma grande servidora, um ser humano de luz. Jane Alves disse, meus sentimentos. Ednilza Bessa disse, meus sentimentos a toda a família. Neuza Clemente, que tristeza, meu Deus. Edna Rodrigues, meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Já a Vera Lúcia Figueiredo disse, Nelly era uma garota muito graciosa quando saía daí. Uma manequim, magrinha e bonita. Que Deus tenha no seu reino perpétuo. Conforto para toda a família. Já a Analice Pereira disse que Deus deu um reino da glória. Por descanso, pois você foi uma pessoa maravilhosa, Nelly, aqui na terra. E você já cumpriu essa missão de paz. Dilton Dalton disse uma pessoa muito inteligente e bonita, manequim, como disse a Vera. Formávamos um trio vocal, eu, Dinho e Raimundo Carlos, que tocou ali no conjunto de Jetsons. Estávamos na casa de Renilson, na Rua Góes Calmon, e ela estava sempre assistindo os nossos ensaios e dando força. Vá com Deus, amiga. Edilson. Adriana, tem uma mensagem aqui de nossa Alessandra Lucila, da Lucila Modas. Sim. E eu sabia muito da amizade das duas, o bom relacionamento. Eram amigas de fato. E eu vou aproveitar aqui e reproduzir o que ela escreveu. Uma mensagem singela, que ela não quis fazer áudio, disse que não tinha condição, né, emocional. Verdade. Para falar. Então ela achou melhor escrever. E mesmo as palavras dela, deu para perceber a dificuldade que ela teve até de expressar tudo o que ela gostaria de colocar aqui para nós. É muito difícil escrever ou falar algo da minha amiga Nelly, pois tive tantos momentos especiais com ela que em texto não dá para descrever. Ela cumpriu a jornada da vida
com intensidade e com louvor, sentirem muita falta dos momentos que convivemos, e não tem preço. Agora ela está radiante lá no céu com o nosso Criador. Amém. Guilherme Lapa, você foi um anjo para ela e continuará sendo. Amém. Aqui mais mensagens de Zena Carvalho. Muito triste perder uma pessoa útil à sociedade. Pessoas muito dinâmicas e muito alegres, que era Nelly. Que Deus console seus familiares. Descanse eterno a minha competente Nelly. Carol, lá em São Paulo, filha de Inácio, disse: nossa, você agora falando do programa Movimento do Bem, agora me recordei quem é. Que Deus a receba em um bom lugar. Já Mari Muniz disse: meus sentimentos aos familiares e amigos. E tem mais mensagem. Silvana Moreira, eu amava demais essa mulher. Uma força, um sorriso indescritível. Que seja acolhida pela luz. Te amo, Nelly. Vai com Deus. Amém. Já Sandra, esposa do sargento tenente, primeiro tenente Hélio, né? Disse: ser humano de luz, descansa em paz, Nelly. Já Silvana disse: não foi só a doença que venceu. Simplesmente foi outro lado. E ela ficou junto. Vai com Deus, amiga. A gente só agradece mesmo essas mensagens aí. Pô, muito, muito bom mesmo. Isso aí alivia de muito o coração da gente aqui. Pode ter certeza. E é bom essa coisa que... esse legado que Nelly deixa, né, de alegria, de espontaneidade, aquela gargalhada dela que a gente vai... todo mundo vai lembrar para sempre, né? E é isso. São essas imagens e lembranças que Nelly vai deixar para a gente. Eu vou apenas para também não ficar somente nas coisas, né? Nessa coisa, mas lembrar dela como era alegre, né? Feliz em tudo que ela fazia. Ela fazia esse programa com muito amor, com muita dedicação, preocupada, né? Era a paixão dela. A paixão dela, isso aqui. E muitas vezes, quando tinha aqui um caso, por exemplo, que também a gente sabe que nós temos uma cidade que as pessoas não têm tanta condição de ajudar em determinados momentos, né? E, por exemplo, quando chegava uma pessoa aqui pedindo ajuda, que demorava, né, aparecer uma ajuda, ela mesma ligava para as pessoas. E ligava para mim e dizia: Guilherme, me ajuda aí, dá alguma coisa que é para estimular o pessoal. Eu me lembro de uma pessoa aqui, de uma senhora, que parece que, eu não sei se parece que tinha 4 a 6 filhos, estava pedindo uma cesta, uma ajuda. Aí eu falei: ali pode, eu estou indo aí levar. Aí cheguei aqui, quando eu cheguei, que anunciei, logo chegou outro. É assim, parece que fica um esperando primeiro. Você que também apresentou o programa algumas vezes, né? Foi, apresentei quando ela começou o tratamento. Edilson, próprio Edilson também. Marrom. E a gente sempre teve continuidade. Quantas famílias não foram ajudadas por Nelly? Sim. Nós recebemos no domingo, na segunda, algumas mulheres que chegaram e falaram assim: gente, quanto eu lamento a morte dela. Ela já me ajudou. Meu nome é Marilene. Ela falou assim: ela já me ajudou tanto. Eu falei: como é seu nome? Ela falou: Marilene. Moro no BNH. Hoje, segunda-feira, eu teria que ir trabalhar e pedir minha patroa para vir aqui só para dar o último adeus. E assim como dona Marilene, outras e outras estiveram lá nos cumprimentando, amigos e familiares, e dizendo assim: o quanto Chique perde, né, com a morte dela. Nós estávamos falando, só para finalizar aqui, amigo, ela faleceu dia 23 de julho. No dia 23 de junho, nós estávamos programados fazer o São João, a reza. Essa reza que já é uma cultura dos pais dela. Da família nossa. Isso, ela falava sempre a organização que a mãe e o pai tinham de fazer as fogueiras. A fogueira. E eu fui para algumas, 17, 18, 19, se não me engano, eu fui para umas 2 ou 3, né? E esse ano, ela teve a pandemia, paramos, ano passado a gente não teve condição, que ela estava para Canarana, e esse ano, nesse período da Semana do São João, ela não esteve bem. Ela precisou viajar, uma coisa e outra. Eu falei: calma, vá e volte para a gente fazer a reza. E ela sempre me cobrando essa reza, Deus. Giovana, vamos fazer que dia? Eu falei: mulher, nós já estamos em julho. Nós já estamos dentro de julho. Aperta o passo, mulher. Aí eu disse assim: mulher, como é que faz São João em julho? E ela falou assim: Bebé vai vir dia 31. Vamos fazer dia 31. Ela não pôde vir dia 31. Chegou dia 1º. Dia 1º foi o programa. O programa, porque aquele dia ali foi magnífico, emocionante, né? E dia 2, aí sábado, no domingo,
cedo. Essa hora ela já estava me ligando, dizendo: ei, vamos cuidar das coisas da reza. E tudo, vamos, ajeita uma coisa, Chacrinha faz uma coisa e tudo. E fizemos a reza. Meninos, foi um dia muito emocionante. Mais um dia de emoção para a minha vida que eu levo. Não foi, Carlos? A reza na casa dela. Fartura, alegria. Foi assim, as vizinhas. Ela me fez aí. O que era legal era a gaitada dela, ela cobrando. Cadê, Giovânia? O que fez? Ande logo. Eu não tenho aberto o meu celular, porque ontem eu estava lembrando dos áudios. Ela me mandava áudios. Me deu a incumbência de ir na casa de todas as vizinhas. Todas. Aí Terezinha, Nizou, Isa, todas. Terezinha me fez escrever. Não, Terezinha é uma vizinha. A vizinha, né? Terezinha da Carajé é outra pessoa também que teve com a gente até. Terezinha, Maria lá do bairro Polivalente, Dilza. Aliás, para lembrar os anunciantes, vocês que eu queria, né? Dilza Perfumaria, né? Sandra, Dilza. Lucila, Terezinha da Carajé. Rodrigo Teixeira da Top Dente, né? Top Dente também. E aí? Era mais? Tonha, né? Daqui Tonha. É muita gente. Então, até desculpa se esquecer. A menina do Império da Beleza falou: manda meu alô. Estive lá ontem. Ela manda meu alô. Então, gente, nos perdoe. Eu estava ouvindo a gente assistindo. Maria esteve lá com a filha dela. Tinha um cuidado. Val, né? Não sei como é que tá a Val da Ração em Cia. Os cuidados com os gatos, né? Assim. Enfim. O sorteio que ela fazia é muito pitinho. Olha, eu vou contar aqui uma história para a gente quebrar um pouco também e trazer um pouco de alegria, um pouco né? de alegria. Também, porque ali sempre foi muito alegre. Né? Eu resolvi fazer um passeio de barco com o pessoal da minha família, né? Marileide, Bebé, né? Bebé, Jal, tinha um pessoal de Salvador, Nelly, todo mundo. Tinha um amigo meu, Carlinhos, ali da Praça Luiz Viana. Tinha uma turma, né? E aí eu, muito preocupado, meu Deus, será que esse barco tem colete? E aí eu falei com o rapaz antes, olha, amiga, minha família tá toda nesse barco. Aí ele disse, eu falei, você tem colete? Ele tem, rapaz, tem colete pra todo mundo. Eu falei, ó, mas pega aqueles coletes reforçados, que a gente tudo é pesado. Aí beleza, o pessoal preocupado, Guilherme tem colete? Eu falei, tem, pra todo mundo. Aí saímos daqui, 9 horas da manhã aqui do Porto, né? Aí beleza, entrei no barco, todo mundo, tinha umas 15 pessoas mais ou menos. Naquela barca grande. Aí, beleza, quando chega no meio do rio, eu falei, rapaz, não tô vendo o colete. Aí perguntei ao rapaz da barca. Eu falei, meu amigo, cadê os coletes? Rapaz, esqueci. Eu falei, eita zoa, se essa barca afunda, acaba a família. Aí fomos, né? Fomos lá, também não disse nada a ninguém. Fiquei lá, né? Porque se dissesse, eu precisava ficar com medo. Aí, beleza. A gente ia para uma programação, aí eu resolvi mudar a programação, né? Fui num povoado diferente. Aí, quando eu chego no povoado, 15 pessoas, né? Também não tinha avisado ninguém. A comida não deu para todo mundo, né? Sim. Cheguei, assim, de repente, no lugar, a pessoa não tinha programação, não tinha nada. E tava todo mundo lá, eu falei, e aí, consegue pra gente aí um peixe, fazer um almoço pra gente assim? Ô, Guilherme, mas é porque eles não avisou antes, e aqui a gente não se programou, não. Eu falei, não, mas faz qualquer coisa aí. Aí sentamos na mesa, rapaz. Aí sentamos na mesa, a mulher fez um café, uma coisa ali. E eu sem saber o que fazer, né? Todo mundo lá, e a gente precisava almoçar e tal. Meu amigo, quando Nelly deu uma risada, eu soltei uma piada lá, e Nelly deu uma gargalhada. Quando deu uma gargalhada, a mulher estava na cozinha, e aí a mulher virou para mim e disse, manda pra você. Essa é Nelly da rádio? Oi, tá vendo? A gargalhada, a mulher ouviu de longe e conheceu. E eu na cozinha, né, conversando com a mulher para ver se fazia uma coisa, ela disse, essa aí é a Nelly da rádio? Na verdade, não falou nem Nelly, ela falou Leni. Porque muita gente confunde, né? Nelly com Leni. Aí eu falei, é ela. Mas, menina, e não é que tem os bandinhos aqui que eu nem tinha visto? Rapaz, apareceu tanto bandinho. Aí eu falei, rapaz, fomos salvos pela gargalhada de Nelly. Aí, pronto, essa mulher foi fazer bandinha, apareceu com libatá, rapaz, foi bom. Beijo, até a abóbora vocês trouxeram. Foi um feijão gostoso, de primeira. Aí eu falei, Nelly, tá vendo que é a importância do rádio? A pessoa pode até não lhe conhecer pessoalmente e fisicamente, né? Mas a voz, né? A gargalhada, inconfundível, né? Fomos salvos pela gargalhada de Nelly. Giovânia, o Guilherme já nos comunicou que amanhã
É a visita É. ao túmulo, né? 7 horas da manhã. Vai ter uma missa, né? Isso, na Igreja Matriz. Inclusive com Dom Luiz. Dom Luiz, né? A gente tá lá 7 horas da manhã. Sim. E assim, a gente tá daqui a pouquinho chegando já ao final do programa. Tem só um áudio que a gente vai passar ali. E que legado você acha que Nelly deixou? Não só para você, mas para as pessoas próximas também. Ela... Hoje... A bondade. Ela sempre prezava a bondade, o servir. Marlon sempre fala que quem não nasce para servir, não serve para viver, né, Márcio? Bíblico. E ele sempre diz isso, e é isso. Eu sempre brincava com Nelly. E quando ele fala dela nunca saber pedir para ela, pedir para o próximo. Eu estava ali com ela dizia assim, vou mandar uma mensagem para Guilherme providenciar uma ambulância para mim. Eu dizia, menina, você está com celular, você tem um telefone de nosso secretário dos intermediários. Ela dizia, não, mulher, mas Guilherme vai me ajudar. Então, quando ele diz isso, é que a gente... Mas, enfim, uma grande mulher, né, que nos deixou para outro plano, né, que ela agora está bem. Isso é que nos conforta. Ela agora está bem, ela agora não sente nem medo e nem dor. Ela não sente mais dor. Ela agora, né, a nossa oração é que ela esteja no braço do Pai e que descanse, né, agora, e que a semente que foi plantada aqui, ela agora continua, né, em ação, em outro plano. Viu? Me desculpe a emoção, mais uma vez, e cheiro no coração de cada um, a gente agradece. Eu tenho recebido algumas mensagens, né, em nome de amigos, de familiares, e é isso, a gente quer agradecer de coração. Se eu esqueci o nome de alguém aqui, me desculpe, né? E a mensagem que eu li na igreja, ela foi simples, foi objetiva, mas ela foi assim, ela foi idealizada com muito carinho. A Nelly Vasconcelos, olha que nomão, Nelly Constância Araújo Cruz Vasconcelos. Eu falei, menina, que nomão. Eu brincava com ela. Eu falei, meu nome já é grande, o seu é maior. Mas é assim, essa mocinha que faria 71 anos, dia 13. Muita gente não achava que ela tinha 13 essa idade. De agosto. Ela faria 71 anos e eu brinquei com ela. Falei, vamos ter outra reza. Mas nós agora só oraremos a oração, né? Assim, eu brinquei com ela que no dia de Irmã Dulce nós iríamos fazer outra reza de São João, mas a última reza que a gente proporcionou a ela e a todos em oração, em sintonia, em tudo, foi no dia 2 de agosto, na casa dela, e ela, tudo feito simples, com muito carinho, e é isso que a gente leva, viu? Obrigado, meninos, por me convidar para estar aqui fazendo parte desse momento, né, mesmo engolindo aqui o choro, a emoção, mas a gente pôde expressar um pouco do quanto a trajetória dessa mulher. Agora, esse homem aqui é um Jorge Meira do futuro, meu Deus do céu. Sabe a história da mulher toda? Seu merretado. É. E para você, Guilherme, aproveitando, que legado Nelly deixou. Olha, eu falo como família, né? Eu conheço Nelly, assim, como eu já lhe falei, dessa experiência, dessa vivência, né? Dessa referência que a gente sempre teve. E conto também mais uma, assim, acho que uma novidade. Eu acho que me veio isso aqui na mente agora, sabia? Eu acho de tantas boas referências que eu tive de Nelly, né, das experiências, do orgulho que eu sempre tive dela, é que eu, inicialmente, antes de pensar em fazer direito, eu queria fazer jornalismo. Quando eu fui para Salvador, foi com a ideia de fazer jornalismo. Sempre tive essa ideia. Mas lá em Salvador, que foi uma prima minha, irmã dela, que me demoveu da ideia. Não, pai, faça direito, o direito abre mais portas, mais caminhos e tal. E eu acho que essa ideia de jornalismo vem dela, sabe? Sim. Do sucesso, né? Do sucesso dela. Tanto é que eu gosto até hoje de escrever. Não escrevo tão certo, mas pelo menos tento. Cada um pensa de uma forma, né? A gente respeita todo mundo. Mas é isso, é esse legado assim, de família, de referência, de boa referência que eu sempre tive dela. Eu acho que é isso que é importante. Da mesma forma que eu tenho essas referências boas de minha vida, de minha mãe, da história, do meu avô, eu também tenho dela. E toda a família tem dela, sabe?
pelo sucesso que ela teve, pelas funções que ela alcançou, que sempre é motivo de orgulho, né? Sim. Você sempre fica muito feliz quando vê um amigo vencendo na vida, quando vê ainda mais um familiar, né? Essas posições que ela ocupava, que ela ocupou, né? Lá na TV Itapuã, em Aracaju, Rondônia, Barreiras, Chique-Chique. Ela apresentava o programa do Eu não prefeito. sabia que ela teve até em Sergipe também. Teve, ela morou lá muito tempo, em Sergipe. E aqui em Chique-Chique você veja que ela, né? O programa do Movimento do Bem, o jornal Expressão, apresentava o programa do prefeito. São posições muito relevantes e isso tudo deixa a gente muito orgulhoso de tudo isso. Mas, nos últimos dias, a lição que eu tenho dela é disso. Essa lição que, no momento, eu não posso, assim, falar, porque é uma coisa muito particular, muito familiar, muito, muito íntima, mas essa vai ser a última lição, né? Inclusive, eu falei para algumas pessoas a lição que ela me fez ver, no leito da morte, praticamente. Né, um momento que eu cheguei para ela e falei uma determinada situação que ela precisava fazer, e ela virou para mim com aquele olhar assim piedoso, né? Aquele olhar bondoso, virou para mim e disse essa frase, né? Que eu vou guardar comigo. E essa frase, ela representa muito, né? Representa muito. E eu fiquei assim impressionado, né? Até que ponto uma pessoa pode chegar, né? A situação que ela estava assim. Ela está pensando no outro, numa outra pessoa, né? Não pensava nela, né? Então, o que ela fez em vida, sempre pensar nos outros, nos últimos momentos de vida, né? Na quarta-feira, quando eu estive lá para fazer isso, ela chegou e virou para mim e ainda perguntou e se preocupava com o outro, né? Acho que essa vai ser a grande lição, a grande imagem que eu vou ter dela nos últimos dias vai ser essa. Mas é isso. Nele também eu já me preocupava com o pós, sabe? A doença muito violenta, né? Uma doença terrível. E o que ela faria? Não seria mais a mesma Nelly, né? E aí até que ponto a gente pensa se vale a pena continuar daquele sofrimento. É por isso que o padre Cláudio, quando eu vi que o caso dela estava se agravando, e a amizade que ela tinha com o padre Cláudio, também o respeito, a consideração que o padre Cláudio tinha com ela, eu entrei em contato com ele e pedi: ô padre, se o senhor puder passar aqui no hospital, venha conversar com a Nelly, porque ela está partindo. E ele me disse: Guilherme, eu estou não sei se era Marracoura ou foi Mirador que ele me falou. Numa ilha. E assim que eu chegar, eu vou direto para o hospital. Isso foi mais ou menos umas 4 da tarde que ele me disse isso. Mas quando foi 5 horas, ela faleceu às 5 horas e 7 minutos. 5 e 7. Ele chegou mais ou menos 10 minutos depois do falecimento. Aí o corpo já estava ali no necrotério. Ele chegou e disse: Guilherme, não deu tempo de chegar. Eu estava numa assim, azul, mas já vim direto para cá. Eu falei: não, seu padre, tudo bem, eu entendo. E eu falei: Nelly acabou de falecer. Aí ele disse: não, ela acabou de descansar. Sim. Descansou, nem faleceu. Porque realmente a vida dela já não era, podemos dizer assim, uma vida, né, tanto físico como psicológico, né? Ela estava causando muito dano a ela e eu já não sabia o que fazer depois, né, se ela saísse do hospital. Então é isso, é entregar nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Eu sei que é difícil, tanto para você como para nós que é amigo, né, de Nelly. O que eu sinto muito, muito mesmo, isso me faz, eu fico emocionado por isso, porque eu acho que uma pessoa que plantou tanto bem, ajudou tantas pessoas, né, e muitas vezes não pensou nela, eu acho que não merecia passar por algumas coisas. Não merecia. Eu acho que ninguém merece passar por certas coisas, sabe? Eu acho que todos nós temos certeza da morte, todos nós vamos morrer, mas essa morte não precisa ser dolorosa, nem física, nem mentalmente, nem psicologicamente, certo? Nelly passou muito por isso, certo? Infelizmente, essa é a verdade. Eu não sou de mentir, eu não sou de esconder nada. Eu sou verdadeiro em tudo. Pago um preço alto por isso, mas prefiro ser assim do que ser omisso. Só quem sabe é quem está próximo, quem né? sabe sou eu. Entendeu? Verdade. Então, não merecia. Eu acho que o que ela estava passando não era mais vida. Então, eu acho que Deus fez o melhor para ela. Ela está bem, como Giovana disse. Está bem agora, sem sofrimento. Descansando, né? Está descansando. Cumpriu a missão dela. E nós vamos levar adiante o legado, a imagem, o trabalho dela. E eu agradeço muito a você, a Edilson, a Marlon, por dar essa continuidade. Sim. Eu, quando saí de casa,
o programa que antecedeu foi de Dé, não foi? Foi. Dé colocou uma música, que essa música foi a música que estava no carro, Foi carro funerário. Claudeci, né? Claudeci Ribeiro. No carro funerário. Sim. A música, aquela música Deixa. Isso. Essa música, eu estava atrás de uma música que representasse alguma coisa. Cuidar do seu Exatamente. E ele tocou essa música, rapaz, interessante. Todo o trajeto. No final, ele se despediu, falou de Nelly, ele colocou essa música, foi essa música que acompanhou o trajeto do corpo até o cemitério, né? E, pô, eu já me emocionei dali. Depois começa o programa com essa música, essa abertura, que também abertura, né, já parece com ela, né? É a cara. Então, dela. nós vamos seguir adiante, vamos continuar caminhando, vamos continuar seguindo, vamos continuar lutando e vamos sempre lembrar dela, para sempre, né? E agradecer mesmo, do fundo do meu coração, a todos que tiveram ao lado dela no momento mais difícil. Os amigos chegaram junto, as amigas, os vizinhos, os familiares, os poucos mais verdadeiros que tiveram lá dando a mão a ela nos todos os momentos, acalmando, dando força, lutando, protegendo, fazendo o que foi possível. E o que nós temos na nossa vida é consciência. Eu estou com a consciência tranquila de que eu fiz o melhor, eu fiz a minha parte, a parte de família, de primo. Porque eu tenho por Nelly, na verdade eu sou primo carnal dela, mas eu tenho muito mais do que isso. Porque minha mãe chamava a mãe dela de mãe. Minha mãe na Lapa chamava a mãe dela de mãe, maninha. Então ela tinha elas como irmã, e eu tenho elas como se fosse uma tia minha, né? Então muito mais do que primo, muito mais do que primo. E eu acho o seguinte, que família, para você ser família, não precisa ter que correr sangue na veia, não. Às vezes tem pessoas muito mais famílias na vizinhança, nos amigos, do que na própria família. Infelizmente é isso. Família que está junto. E a gente tá vendo a trilha sonora aí. Entendeu? E eu agradeço todo mundo, em especial o pessoal todo da Secretaria de Saúde, TFD, Paulinho, Michel, Marlon, os funcionários do hospital, as amigas, as vizinhas que estavam ali sempre presentes, Raimundo, o professor Raimundo Santos, né? Terezinha, Maria, Dilza, Donizou, todo mundo estava ali presente. Todo mundo, agradeço muito do fundo do meu coração, a todo mundo. Jamais eu vou conseguir pagar vocês. O cuidado que ela teve, né? A atenção, o tratamento humano que ela teve durante todo o tempo. Todo o tempo. Nada nos foi negado. Todas as vezes que eu precisei, tanto de Reinaldo Filho, quanto de Marlon, quanto de Michel, quanto do funcionário do hospital, todos sempre solícitos, sempre muito ajudando, muito humanos, preocupados com ela. As amigas, os vizinhos, gente, do fundo do meu coração, eu só tenho a agradecer. É um momento emocionante, ainda mais a gente ouvindo essa música, Edilson. Com você agora, Edilson. Eu tento aqui, eu tento me segurar, a emoção fica mais interna, mas só Deus sabe que às vezes, viu, Adriano, eu ouço falar muito que quando estamos emocionados, é melhor descarregar. Diz que para a saúde é melhor. Como eu vejo aqui Guilherme, e vejo Giovana, e vejo você, imensamente emocionado, mas vocês descarregam e mostram toda a emoção que estão sentindo. Eu, por minha vez, eu tento segurar. Não, é difícil. E eu fico muitas vezes com medo, porque eu vi pessoas falando, Edilson, isso é muito perigoso. Você não vê as pessoas se emocionando, chorando, essas estão fazendo certo, sabe? E quem segura pode sofrer consequência. Eu temo por isso. Temo mesmo. Mas, Adriano, antes de tecer mais alguma palavra, eu queria registrar aqui uma pequena mensagem de Helena Divino. Helena Divino, que é uma das maiores ouvintes da FM Chique Chique, da Tribuna do Vale. Ela acompanha a maioria dos grandes programas aqui da emissora, e em especial o programa de Nelly. E ela diz o seguinte, mensagem: é com muita tristeza que eu fiquei sabendo do falecimento da minha amiga Nelly. Gente boa, de um coração grandioso, nunca vi igual. É uma perda irreparável. Que Jesus dê conforto a todos os seus familiares e amigos e guarde um lugarzinho ao seu lado para essa pessoa muito especial. E sobre o legado que você... Eu acho que falei logo no início
aqui da edição deste programa, quando eu disse que conheci o ser humano, Nelly Vasconcelos, e conheci a profissional. Como ser humano, toda essa bondade que ela tem, que ela fez em todo o seu período aqui neste planeta. Uma pessoa boa, pessoa caridosa, que ajudou, não um, 2, 3 seres humanos, ela ajudou milhares e milhares de pessoas, apoiando as mais diversas causas. Nelly era do tipo de pessoa que ela pegava o carrinho dela, visto por várias vezes, e Giovana com certeza com quantidade ainda muito maior, ela com aquele carrinho, qualquer ajuda que ela soubesse que poderiam dar, ela saía correndo atrás. E vocês, como auxiliares maravilhosas e maravilhosos que são, iam junto com ela. Isso me deixa muito feliz. E como profissional, como relatei logo no início do programa, eu aprendi muito com a questão jornalística. Não sou formado em jornalismo, Nelly era uma profissional. Fez faculdade para isso. Eu aprendi a fazer comunicação e uma das pessoas que mais me inspiraram foi Nelly. Se hoje eu tenho paciência nas entrevistas de conversar com pessoas das mais diversas idades, sobretudo idosos, Guilherme, você não tem ideia o quanto eu fico feliz em entrevistar pessoas idosas, pessoas de 80, 90, 100, 102 anos, e é uma emoção muito grande. Claro que eu já tinha a paciência típica minha, mas eu confesso a você que eu aprendi muito com a linha dela. Quando ela chegava aqui no estúdio e ela ouvia atentamente, um por um, olhando nos olhos, e ela gostava porque ela aprendia também. E isso é muito importante no profissional de rádio. Eu acredito que pessoas que ouviam o programa dela, inclusive radialistas, fica esse legado como aprendizado. Aqueles que pensam um dia fazer rádio, hoje em dia as redes sociais estão aí também, né, que é um sucesso. Aproveite o legado que Nelly deixou, porque ela ensinou. Uma pena que não houve tempo dela fazer cursos, ministrar cursos aqui em Xique-Xique para que trabalhemos em redes sociais, inclusive de tal forma a não usar uma linguagem tão chula como a gente tem visto aí nos meios de comunicação. E ela tem esse cuidado, essa educação, esse fino trato com os entrevistados e com o público que a acompanha há 15 anos e que deixa, desde o dia 1º de julho, sem ouvi-la. É uma pena. Registrar aqui a presença de Franz Oliveira, que tem uma bicicleta propaganda, ele que anda nas ruas aí fazendo comercial, aqui na cidade, é pastor, né? Pastor Franz aí tem a bicicleta propaganda. Eu gostaria que minha amiga Gilvânia, para a gente já finalizar o programa, lesse uma mensagem, se possível. Adriano, só uma coisa. Mas antes, Guilherme, que é uma palavrinha. Que Nelly também tinha uma luta para colocar em Xique-Xique a Casa dos Idosos. Casa dos Idosos. Por várias vezes, Nelly tentou, conversou, era uma defensora muito grande dessa questão de uma casa de acolhimento para idosos de Xique-Xique. E ela me trouxe... Me permita logo, Guilherme, não sei se eu ainda vou falar, e o nome, espero que essa casa de idosos tenha o nome de Nelly Vasconcelos. Concordo. Seria uma justa homenagem, viu? Eu, por várias vezes, vi Nelly conversando com o Reinaldo Filho sobre isso, conversando com alguns vereadores, conversando com algumas pessoas da sociedade, com as irmãs ali da Igreja Católica, sobre essa vontade que ela tinha, muito grande, de vir aqui. E por diversas vezes, Nelly me levava a casos de idosos em situação de abandono, em situação de violência, né? De violência por parte de familiares e tal. E a gente sempre fazia esse trabalho, totalmente de graça, sem cobrar nada, de muita gente. Ela tinha muita vontade que isso se concretizasse Xique-Xique. Giovânia, pode ler. Nelly Constância Araújo Cruz Vasconcelos. Nelly, você teve uma passagem marcante na nossa vida. Através da sua voz, a semente da solidariedade foi plantada em todos nós e por onde andou. Por toda a sua vida, procurou fazer o bem, ajudar a quem mais precisava.
mas sempre com muita leveza, empatia, solidariedade e amor ao próximo. Mesmo diante de todas as dificuldades, manteve a alegria, o seu sorriso farto, sua marca, né, característica. A sua luta, a perseverança e a fé com que enfrentou os desafios não foram em vão. Eles nos ajudarão a compreender a sua força de vontade de viver. Infelizmente, você nos deixou fisicamente, mas a sua memória e o seu legado estarão para sempre gravados na memória de sua família, seus amigos e de todas aquelas pessoas que nos ajudou durante a sua passagem por essa vida. Siga em paz, minha amiga. Mensagem dos seus familiares e amigos. Registrar já a sua presença, Giovana, a gente já está chegando ao final. Meio-dia, agora em ponto. Guilherme, suas últimas palavras. Bom, é agradecer você primeiro, Adriano, a Edilson, a todos vocês da rádio, que tiveram também toda essa convivência com Nelly, que vão dar continuidade a esse projeto dela, essa semente que ela tomou, né, a semente do Movimento do Bem. Agradecer a todos que ajudaram Nelly, que tiveram presente. Quero agradecer também a minha família, Edileuza, Luiz, Vinícius, Pedro, que tiveram comigo, né? Edileuza, mesmo distante, estava fazendo um estudo lá no exterior, mas estava presente, né? Torcendo por mim, dando força. E meus filhos, que na hora que eu mais precisei, estavam lá, chegaram junto. Na mesma hora do falecimento, estavam lá. Agradecer todo mundo, os vizinhos, os amigos, as pessoas, as autoridades, os servidores, para ajudar ela. Pelo menos para aliviar o sofrimento, né? Já que o que eu podia fazer era isso. Agradecer também a duas pessoas que estiveram comigo sempre, né, em todo momento, né, sangue do meu sangue, Bebé, aí de Canarana, e Jal, que é mais do que um irmão para mim. Tivemos todos juntos e mostramos o que é família de verdade. Família de verdade é assim, tem que estar junto. Verdade. Tem que estar junto, independente de qualquer coisa. Porque família é assim, a gente às vezes tem um desentendimento, tem uma coisa, tem a outra, mas na hora que precisa, a gente tem que deixar tudo de lado e estar junto, mostrando que a gente ali é sangue do mesmo sangue. Entendeu? Que a dor dela é a dor minha, o sofrimento dela é o meu sofrimento também. Então é isso. É seguir em frente, continuar lutando, continuar vivendo e deixar para sempre marcada essa semente que Nelly plantou aqui em todos nós. Muito, muito obrigado a todos vocês. E parabéns por sua luta, Guilherme. Edilson? Não, acho que Guilherme disse tudo. Disse tudo. Guilherme tem uma eloquência, tem as palavras, ele sabe escolher bem as palavras, né? E ele teve o privilégio, né, de estar perto de Nelly, como nunca, sempre esteve. E no momento da doença, assim como os Giovanni estiveram lá presentes. E acho que ele conseguiu, de forma bem interessante, relatar toda uma história de Nelly, desde em vida, em saúde, mas também nos momentos difíceis, né, da própria saúde que levou a partir deste mundo. Bom, na sequência tem um programa Espaço Aberto. Agradecer a todos que participaram hoje do programa, dessa justa homenagem, que Nelly descansa em paz. E fica aí registrado, né, nos anais da história, a trajetória do grande chique-chiquense que foi Nelly Vasconcelos, e ficará a saudade. E que a gente nunca esqueça do trabalho social que ela fez e da pessoa que ela também foi. Mais alguma coisa, Guilherme? Não, só isso. Muito obrigado. Então, Márcio, agradecer a você também, que sempre esteve com ela, né? Aqui com a gente, nos auxiliando. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Semana que vem, Deus, a gente está aqui. Se Deus quiser. Um abração. Tá ansioso porque